Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, para a graça de Deus, pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, né? Acabamos de louvar a Deus em que Jesus virá outra vez aqui. E essa é a nossa grande esperança, sabendo que Ele voltará para nos buscar, para nos levar para onde Ele está. Tá bem? Nós vamos dar continuidade, irmãos, às mensagens sobre o poder na oração. E hoje nós vamos ler a carta que Tiago escreveu, tá bom? Lá depois de Hebreus, mais para o final, se aproximando de Pedro, tá bem? Tiago, capítulo de número 4. Tem Hebreus, Tiago e depois primeira carta de Pedro. Capítulo de número 4. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 1 até o 9. São Tiago, capítulo 4. Depois de Hebreus, lá do lado de 1 Pedro. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que nós precisamos muito ouvir a palavra de Deus, irmãos. O que pode nos ajudar, o que pode nos sustentar é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que toda ela é boa para redarguir, para exortar, né? Para nos ensinar toda a verdade, toda a justiça de Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sentir as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso bendito Pai que está nos céus, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes, nossos pensamentos, toda a nossa vida diante da Tua presença. Contamos, ó Deus, com a Sua ajuda, com a Sua infinita graça misericordiosa. Que o Espírito do Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Que possamos, ó Deus, sair daqui Te amando mais, entendendo mais as coisas do Senhor, amando mais a Sua palavra, amando mais uns aos outros, pela Sua grandeza e bondade. Fica conosco, ó Deus, que o Espírito do Senhor venha trabalhar e agir nos nossos corações, e que tudo seja para a Sua honra e glória, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Deus não ouve
oração de soberbos. O que nós faríamos, irmãos, se a gente visse uma igreja, ou talvez se a nossa própria igreja estivesse em um campo de batalha, um campo de guerra, de contendas e dificuldades que enfrentaríamos no dia a dia, nos meses após meses. E mesmo que essa igreja ou nós orássemos, mas a gente não sentisse, ou talvez não estava percebendo que as mãos de Deus estavam trabalhando ou operando no nosso meio ou nessa igreja. Nós entendemos aqui nessa carta de Tiago, irmãos, essa situação. Tiago, ele escreve esta carta em geral, ele não escreve esta carta diretamente para uma igreja, mas essa carta é em geral, para o contexto da sua época, ainda que ele dirige para algumas autoridades eclesiásticas, mas o contexto dela todo é que abrange a todos os cristãos da época dele, como também da nossa época. Parece inadmissível que dentro de uma igreja haja contendas, haja confusão. Isso não é bem aceito por nós cristãos, e o mundo mesmo não consegue nem mesmo imaginar uma igreja nesta situação. E quando nós olhamos para a igreja, irmãos, da era cristã, no início da era cristã, a igreja neotestamentária, parece que talvez ela não seja tão um modelo extraordinário como nós às vezes pensamos e vemos. Desde quando Paulo ele exorta a igreja de Corintos, e agora Tiago ele escreve essa carta geral e universal dentro dos problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. E os cristãos orando, os cristãos pedindo a Deus, os cristãos às vezes passando momentos e momentos de oração, mas a situação estava crítica dentro da igreja. Dentro desse contexto, dentro desse pensamento, Tiago, ele escreve o capítulo 4 sobre a questão de resistir às paixões internas. As paixões internas, irmãos, que internamente dentro de cada cristão ou de cada membro da igreja, que ele se expandia externamente. Ou seja, ele mostrava o interior de cada cristão, e isso nas suas atitudes. Então, Tiago, ele, dentro do capítulo 4, ele faz uma pergunta meia retórica. E ele pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que está acontecendo no meio de vocês? Porque parece que é inadmissível que haja dentro de uma igreja, irmãos, guerras e pelejas. Parece que é inadmissível, não é isso o propósito de Deus, e não é esse o propósito de Jesus. Então esse apóstolo, o apóstolo Tiago, ele é o apóstolo que ele pegou muitas das mensagens de Jesus. Tudo aquilo que Jesus falou, as mensagens que Jesus explicou na sua vida terrena, quando estava ensinando para os apóstolos, quando nós lemos a carta de Tiago, a moralidade que tem nessa carta, como Tiago exorta a igreja para que haja a moralidade, a doutrina, viver uma vida cristã na prática, é tudo aquilo que o próprio Jesus ensinou, e ele então aplica para as igrejas. Então, como eu estava dizendo, ele faz essa pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Vejam bem, irmãos, ele escreveu essa carta com precisão sobre as contendas entre os cristãos, com termos guerras e contendas. Por que guerras e contendas? Muitas das vezes as batalhas que acontecem entre os cristãos, elas são amargas, elas são severas, porque isso entristece o meio evangélico, entristece a igreja de Cristo,
e também vai entristecer a Trindade, vai entristecer a Deus. Porque Deus não fez uma igreja para que haja contendas e guerras, grandes batalhas, e isso são severos. Isso traz problemas seríssimos para a igreja, irmãos. E é isso que Tiago vai falar aqui. Então, a origem dessas guerras e contendas, segundo Tiago, entre os cristãos, parece que sempre é a mesma. Sempre as mesmas. A origem delas. Há alguma raiz de carnalidade, de problemas internos que não foram resolvidos. E é uma guerra interna dentro de cada crente com relação aos desejos da carne, irmãos, porque nada mais é, nada menos é do que os próprios desejos da carne. E isso influi nas guerras internas e trazendo isso também para uma guerra depois externa, que esse era o problema da igreja. E dois crentes que estejam andando no Espírito de Deus, um para com o outro, não pode viver, irmãos, entre guerras e contendas, porque eles andam no Espírito. Não há possibilidade de duas pessoas que andam no Espírito estar entre guerras e contendas. E muitos que com má intenção julgam o irmão e diz: o Espírito me revelou. Às vezes, quantas das vezes isso tem acontecido dentro da igreja? Irmãos que se levantam contra irmãos, irmãs que se levantam contra irmãs, há aquelas guerras, aquelas contendas, usam até mesmo o Espírito de Deus, o nome do Espírito de Deus, e diz que é uma revelação. O Espírito me revelou isso, me revelou aquilo outro, e para que possa essa contenda que está sendo gerada entre eles, essas guerras que são geradas dentro deles, e usa o nome do Espírito Santo de Deus. Essa maneira contenciosa, Tiago diz, vem das paixões que está dentro de nós. Mas, será que nós somos contenciosos? Será que nós temos essas contendas, essas paixões dentro de nós? Ou nós somos perfeitos? Nós somos santos? Somos tão perfeitos que não há essas contendas, não tem essas rixas dentro do nosso coração? Será que isso aqui não atinge a nossa vida, no nosso dia a dia, os nossos comportamentos, não só dentro da igreja, mas externamente também? Porque se Tiago escreveu para aquela igreja, irmãos, ela serve pelo menos de alerta para nós, para que nós possamos vigiar com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com as atitudes que nós vivemos como cristão. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, pois o Espírito de Deus, irmãos, ele não cria desejos invejosos. É inadmissível que o crente seja invejoso. A Bíblia não aceita que o crente seja invejoso. Esses são descritos tipos de paixões que levam ao conflito, as paixões da carne que há dentro de nós. Por que essas guerras e pelejas que está dentro de vocês? Porque de onde vêm essas guerras e pelejas dentro de vocês? Tiago está falando, é por causa das paixões, dos desejos, das invejas, dos maus pensamentos, de coisas que nós não deveríamos fazer e estamos fazendo, e muitas das vezes nós mesmos vamos sofrer com essas guerras internas, as pelejas que vão acontecer. Por isso o Espírito Santo, ele precisa dominar os nossos corações, dominar a nossa igreja, a nossa vida em si, para que seja combatida essas guerras e paixões que há dentro de nós. Tiago, irmãos, ele continua exortando esses irmãos e dizendo, cobiçais e nada tendes. No verso 2 ele diz, cobiçais e nada tendes. Primeiro que a cobiça, ela leva ao conflito. A raiva e a animosidade levam ao ódio e ao conflito. Tiago diz, matais e sois invejosos. Veja, irmãos, que situação que estava essa igreja, esses irmãos que que Tiago estava escrevendo para eles. Vejam bem,
Mais uma vez, Tiago se voltou para o Sermão da Montanha, quando Jesus também usou o termo matar para expressar mais do que a morte. Em Mateus 5:21, Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, ou seja, sujeito a julgamento. O que Tiago está falando é esse matar, e que Jesus diz aqui, não matais, em Mateus 5:21. Quando ele fala, matais e sois invejosos, matais com palavras, matais com invejas, com os maus pensamentos, coisas que não poderiam invadir nossos corações e que invadem. E interessante, mas foi o que Caim fez com Abel, os irmãos de José do Egito, os mesmos, a mesma coisa. E a mesma aconteceu com os judeus quando mataram Jesus. A intenção de matar aqui, irmãos, ainda que ela pode ser física, mas ela pode matar um ao outro espiritualmente. Nós nos precavemos para que a nossa igreja, para que a nossa vida jamais venha acontecer tais atitudes como essa a esses irmãos que Tiago estava escrevendo. E isso é uma condição, irmãos, interior do coração, demonstrada exteriormente pela raiva. Cristão pode ter raiva, irmãos? Pode ter ódio do outro? Sim, e tem acontecido. Tem acontecido no meio evangélico. Tem acontecido nas igrejas. A Bíblia está repleta de situações em que irmãos se levantaram contra irmãos. Ah, pastor, mas isso não está acontecendo aqui no nosso meio. Sim, mas podemos nos precaver sobre isso. Podemos nos cuidar sobre isso, para que não venha acontecer, para que não venha surgir dentro do nosso coração nenhum mau pensamento, ou que nós não combatemos logo isso antes que venha surgir nas nossas vidas. Interessante que o teólogo Ibert, ele fala sobre a questão de matar, ele fala, a palavra matar é surpreendente e tem a intenção de assustar. Tiago, então, ele usa essa expressão matar para assustar os seus ouvintes mesmo, para que chame atenção, para ele não pensar, será que nós estamos matando uns aos outros? Tiago, então, procurou forçar seus leitores, irmãos, a perceber a profundidade do mal em seu ódio amargo contra os outros, no coração. Parece que há tipos de crente para todos os tipos nesta vida, irmãos, no meio evangélico. Então, Tiago, diante dessa situação, ele fala, ó, nessa situação, vocês nada podeis alcançar. Nada vocês podem alcançar. E isso aponta, irmãos, para a futilidade desta vida vivida pelas paixões. Ou seja, eles querem conseguir as coisas desta vida, mas a futilidade, o desejo por esta vida, e fala, Tiago diz, olha, vocês não podem alcançar nada por causa dos desejos do coração. Por causa das paixões internas, vocês não vão alcançar nada, nada podeis alcançar. Ainda que vão esforçar para tentar alcançar alguma coisa, mas por causa das paixões vividas, é uma futilidade, não adianta. Não se trata apenas de uma vida de conflito, mas também de uma vida fundamentalmente insatisfeita. Cristãos insatisfeitos em servir a Deus, insatisfeitos de vir para a igreja, insatisfeitos de ouvir, insatisfeitos de fazer as coisas de Deus, gera este conflito interno dentro do coração, porque é como um abismo chama o outro abismo. E essa é a trágica ironia da vida vivida segundo os desejos mundanos e carnais. Ela nunca alcança o objetivo pela qual dá tudo de si, nunca. Por causa dos desejos carnais. Nunca vamos ter uma vida espiritualmente correta como Deus está querendo. Por causa das nossas paixões. Essa insatisfação fundamental não se deve à falta de esforço. Vejam o que Spurgeon ele escreveu, irmãos. Spurgeon, ele foi um teólogo do século XIX, um pregador na Inglaterra, ele tinha o codinome de
príncipe dos pregadores. Ele disse: toda a história da humanidade mostra o fracasso dos desejos malignos em obter o seu objetivo. Se os cobiçosos fracassam, não é porque não se puseram a trabalhar para alcançar os seus objetivos, pois, de acordo com a sua natureza, eles usaram os meios mais práticos ao seu alcance e também as usaram com entusiasmo. Se esforçaram com a sua natureza, mas não conseguiram nada, irmãos, por causa das paixões internas. Isso nos ajuda a entender racionalmente a insensatez de viver a vida segundo o desejo do mundo e nossos apetites animais ou apetites carnais. O que é triste, irmãos, estarmos às vezes dentro da igreja, cristãos e mais cristãos, lendo a Bíblia, às vezes até mesmo de joelho, vindo dia após dia na igreja, mas os desejos, os pensamentos são carnais. A vontade de abraçar o mundo é muito grande, e isso traz conflito interno que vai gerar juntamente com outros irmãos. É por isso que trouxe a confusão dentro dessa igreja, e Tiago as exorta, porque as paixões eram carnais. Então nós devemos aceitar a falta de satisfação antes de se prejudicar no pecado. Aí ele fala: nada tendes, vocês não têm nada. Que triste aquela comunidade, irmãos, quando Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Ele diz, no verso, ele fala: nada tendes porque não pedis. A razão pela qual esses desejos destrutivos existem entre os cristãos é porque eles não buscam a Deus para suprir as suas necessidades. Eles não pedem, eles não buscam. Tiago nos lembra aqui do grande poder da oração. E por que alguém pode viver desnecessariamente como um pobre espiritual? Simplesmente porque não ora ou não pede quando ora. Isso é como uma lei espiritual. Deus não dá a menos que peçamos. Ele está aguardando quando ele diz: nada tendes, matais seus invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis, não pedes. E Deus está esperando, irmãos, que nós peçamos a Ele. Deus está aguardando que nós oremos, que nós buscamos. Ele quer que nós peçamos a Ele. E Tiago diz: olha, vocês não tendes porque não pedis. Por isso que está acontecendo esse problema dentro da igreja. Então nós possuímos pouco de Deus, irmãos, e de seu reino, porque pedimos pouco. Nós oramos pouco, pedimos pouco. Não nos envolvemos como deveríamos nos envolver mais com as coisas de Deus. Ouçam o que Deus diz ao seu Filho Jesus em Salmos, no capítulo 2, versículo 8. Deus disse para seu Filho: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. O próprio Deus, orientando que o próprio Cristo, seu Filho, deveria pedir às nações: pede-me, e eu vou te dar as nações. Pede-me, eu vou te dar as ilhas por possessões. Deus falando com o seu Filho Jesus, que ele deveria pedir. Se Deus fala para Jesus, o seu santo Filho, que ele deveria orar, que ele deveria pedir, quanto mais nós, irmãos. Imagine a nossa situação diante de Deus, a nossa situação diante do Filho de Deus. E no versículo de número 3, Tiago, então, ele vai falar que vocês pedem. No verso 3 ele diz: vocês pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ao lidar com o problema da falta de oração, Tiago agora aborda o problema da oração egoísta. Esses, quando pediam, irmãos, eles pediam a Deus com motivos puramente egoístas. Devemos nos lembrar de que o objetivo da oração não é persuadir a Deus relutante a cumprir as nossas ordens. O propósito da oração é alinhar a nossa vontade com a dele, e em parceria com ele, pedir-lhe que cumpra a sua vontade nesta terra, como diz em Mateus capítulo 6, verso 10. Quem ora assim entende que Deus é o seu servo e satisfaz o seu desejo.
Quantos estão pedindo a Deus como Deus fosse servo dele? O desejo dele é tudo e Deus se alinhará com ele. Ou seja, eu vou pedir de tal forma que Deus vai fazer a minha vontade. Por isso Tiago diz, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal. E isso é provocar a Deus, irmãos. É uma oração quase que blasfema. Não se oferece esse tipo de oração a Deus. E Tiago então lhe diz, ele fala, vocês pedem mal para o gastardes em vossos deleites. É o mesmo verbo usado para descrever, irmãos, o desperdício do filho pródigo. Os desejos destrutivos persistem quando nossas orações são egocêntricas. Parece que reduziu um pouco Parece que o retorno está baixo. Então, irmãos, vejam bem, o que Tiago está dizendo aqui é que eles pediam para gastar nos vossos deleites. Aqueles cristãos ainda não eram maduros, não estavam entendendo as coisas de Deus. Ainda que eles estavam em contenda, ninguém buscava Deus, dá a impressão que é isso. Ou quando buscavam, eles estavam pedindo pelos seus próprios interesses, para que Deus pudesse satisfazer os seus planos, os seus projetos, a sua vida, e não tinha interesse nenhum nas almas que estavam perdidas, nas almas que precisavam se converter, nas vidas que precisavam se entregar a Cristo, na sua vida espiritual de comunhão com Deus, em intimidade com o Senhor. Olha, vocês estão pedindo, mas vocês estão pedindo errado. Vocês estão pedindo para gastar nos vossos prazeres, nos vossos deleites, naquilo que o seu coração almeja. Veja, irmãos, como que as Escrituras nos alerta e nos desperta para que nós possamos aprender verdadeiramente a orar a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. E isso é muito sério, irmãos, porque a situação daquela igreja, eles estavam de um jeito em que eles estavam amando mais o mundo do que o próprio Deus, a ponto de no versículo 4, Tiago chama eles de adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras aqui, irmãos, é no sentido de espiritualidade, ou seja, quase uma idolatria. Entendeu? No versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Estava caótico aquela igreja, irmãos. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vejam bem, esta é uma expressão, irmãos, apresentada no Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus queria exortar Israel, que eles estavam indo para o caminho da idolatria, eles eram chamados de adúlteros, porque estavam adulterando espiritualmente contra Deus. É nesse sentido que Tiago está falando aqui, irmãos. Deus falava dessa forma quando o seu povo era atraído pela idolatria. Ele diz, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago reconhece que não podemos ser amigos desse sistema mundial em rebelião contra Deus e ao mesmo tempo amigos de Deus, irmãos. Até mesmo o desejo de ser amigo do mundo faz dele um inimigo de Deus. Ao perigo. Por essas declarações vemos que nem tudo era belo na igreja primitiva. Eles tinham que lidar com muita carnalidade e muito mundanismo. É um alerta para nós, nos dias de hoje. Às vezes romantizamos demais o caráter espiritual dos primeiros cristãos, mas eram cheios de problemas as igrejas, irmãos, igrejas que oravam, igrejas que buscavam, igrejas que estavam constantemente, mas não tinham certo entendimento de Deus. Imagine a nossa situação nos dias de hoje, irmãos. Quanto que temos que desenvolver, aprender, quanto que nós precisamos amar a Bíblia, quanto que nós precisamos orar, quanto que precisamos ser edificados espiritualmente, crescer espiritualmente, se aproximar de Jesus verdadeiramente. Qual o caminho trilhoso que nós temos que ir para chegar até Deus, irmãos? Se naquele tempo já havia as dificuldades, apóstolos como Paulo, como Tiago, como Pedro, sabe? Com Judas exortando os irmãos daqueles séculos passados, homens que oravam, irmãos, e que lutavam para que a igreja fosse igreja de oração, igrejas que amassem o Senhor Jesus. Imagine nos dias de hoje as dificuldades que nós estamos enfrentando.
diante de tantas mensagens que ouvimos, tanto autoajuda, e o povo está se distanciando das Escrituras. A oração não tem mais valor para muitos cristãos nos dias de hoje. Basta ir para a igreja, basta cumprir um protocolo, basta participar como se fosse a igreja fosse uma entidade social. Para passar um tempo ali naquelas igrejas, irmãos. É essas dificuldades que nós vamos enfrentar e que nós estamos enfrentando. Por isso ele diz aqui, Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Dentro da igreja, mas amava o mundo. E nós corremos o risco também, irmãos, de estarmos dentro da igreja e amar o mundo, gostar do mundo. Aí, Tiago fala no versículo de número 5, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Vejam bem, irmãos, a expressão está em contrastes, em deleites e concupiscências que nos vossos membros guerreiam, quando ele disse isso. Ou seja, o Espírito que ele fez em nós tem ciúmes. A diferença de um crente cheio do Espírito Santo e o outro escravizado por desejos egoístas. O Espírito tem ciúme. A ideia, irmãos, é que Deus ama os homens com tal paixão que não pode suportar nenhum outro amor no coração dos homens. O amor que Deus tem por nós, as exortações bíblicas, a direção do Espírito Santo sobre nós, inúmeras palavras que nos levam e nos exortam, irmãos, e nos chama a atenção para nós voltarmos para Deus. Por que que Jesus é tão exortativo assim? Por que que Deus é tão exortativo assim? E ele recomenda os apóstolos. Paulo falou, eu não vos enjoo, eu não canso de repetir para vocês as mesmas coisas todos os dias. É para fixar na nossa mente. É para que nós possamos entender verdadeiramente, irmãos. Ouvir uma mensagem no domingo, na quarta, no outro domingo. Ouvir as palavras de Deus e que nós possamos guardá-la no coração. Porque sim, Deus conhece a nossa natureza humana, irmãos. Deus sabe de que nós somos feitos. E nós precisamos, então, ter uma mente realmente sadia, santificada, voltada pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus nos ama, tem ciúmes. Pense na dor interior e na tortura dentro da pessoa que é traída, irmãos, por um cônjuge infiel. Como que uma pessoa sofre? Tantos anos ali servindo lado a lado, e a pessoa sofre uma traição. Que tristeza! Que tristeza. Imagine bem isso. Assim é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Precisa reconhecer a verdade. É isso que o Espírito Santo de Deus sente em relação aos nossos corações. Daqueles crentes que amam o mundo. É o mesmo sofrimento praticamente. Daqueles que tomaram a pancada, daqueles que sabem o que é isso. É um sofrimento. Então, para Jesus, para o Espírito Santo, com o nosso coração está voltado para as coisas do mundo, ele se entristece, ele não tem como amar essa nossa situação, e às vezes nos coloca no caminho estreito, nas provações, nas exortações, nas dificuldades, porque ele quer que nós voltemos para ele, voltemos para ele. Ele quer que nós leiamos a sua palavra. Ele quer que nós passamos horas orando com Ele, buscar com Ele em nossas vidas. Porque Ele nos ama, tem ciúme de nós. E nos quer bem junto deles, irmãos. Essa é a função do Espírito Santo. Então, ele diz, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Mas ele tem a solução para estas contendas. No verso 6 a 10, no verso 6 ele diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O mesmo Espírito Santo que nos convence de nossa transigência também, nos concederá a graça, irmãos, de servir a Deus como nós devemos. Essa maravilhosa declaração, ele nos concede graça maior, está em forte contraste com as palavras anteriores, ou seja, ele nos dá graça para nós resistir a tudo isso. O Espírito nos dará graça, antes dará maior graça, não é pequena graça, é muita graça, é uma graça grande, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça àqueles que se humilham.
aqueles que se achegam a Ele. Como disse Spurgeon, observe como somos fracos e como Ele é forte, como somos orgulhosos e como Ele é condescendente, como nós erramos e como Ele é infalível, como mudamos e como Jesus é imutável, como somos provocadores e como Ele perdoa. Spurgeon continua: observe como em nós só há maldade e como nele só há bondade. No entanto, nosso mal apenas atrai a sua bondade e ele ainda abençoa. Que rico contraste, fecha aspas. É assim que Deus age na nossa vida, em contraste com a nossa natureza pecaminosa. Enquanto nós falhamos, erramos, pecamos, falhamos todo dia, Ele continua sendo bom e misericordioso para com as nossas vidas. Então, irmãos, Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago nos lembra que essa graça só vem para os humildes, para aqueles que recebem a palavra, para aqueles que ouvem a palavra, para aqueles que guardam a palavra de Deus. A graça e o orgulho são inimigos eternos. O orgulho exige que Deus me abençoe à luz de meus méritos, sejam eles reais ou imaginários. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais eu entendo que os meus méritos são plausíveis, precisam ser aplaudidos, mas Deus não é assim que Ele nos abençoa, irmãos, não é à luz dos nossos méritos. A graça não nos tratará com base nos nossos méritos, mas em quem Deus é. É na bondade de Deus sobre nossas vidas. Essa graça vem sobre nós, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós viemos no culto na quarta, no domingo, na escola dominical, não é porque nós somos membros de igreja, não. Essa graça vem sobre nós por causa da bondade, da grandeza e da glória de Jesus Cristo. Por isso nós alcançamos esta graça. Aí ele diz aqui: Deus resiste aos soberbos. Tiago usou uma palavra poderosa na frase: Deus resiste aos soberbos. A palavra resiste, irmãos, é um termo militar. Esse sentido aqui é um termo militar usado para descrever um exército preparado para uma batalha. Ou seja, quando nós somos soberbos, nós estamos resistindo, nós estamos numa batalha contra Deus. Estamos num campo de batalha, Deus está vindo de lá com a sua cavalaria e nós estamos indo contra Deus, como se a gente fosse vencer Deus. É esse sentido que Tiago está dizendo: Deus resiste ao soberbo. Estamos num campo de batalha contra Deus por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho, por causa das vaidades. Quem pode dizer que não tem essas características, irmãos? Porque todos nós temos. E precisamos compreender as grandezas de Deus na nossa vida. Eu tenho, você tem, nós todos que estamos aqui temos isso. Saímos orgulhosos, vaidosos, cheios de pensamentos que não cabe junto ao Espírito Santo de Deus. Ele diz: Deus resiste aos soberbos. E nós precisamos fazer o quê? Orar, mas saber pedir. Pedir para Deus nos libertar dessas coisas, transformar dessas coisas, para que sejamos crentes melhores, mais santos. Hoje ser melhor do que ontem. Hoje, amanhã ser melhor do que hoje. Quanto mais nós entendermos Deus, quanto mais nós nos aproximarmos dEle, através da oração, mais santo nós seremos, mais perfeito nós seremos, se nós soubermos pedir a Ele com sinceridade, com verdade, como a Bíblia nos recomenda pedir. Porque Deus vai resistir a nós, irmãos. E achamos que somos perfeitos, achamos que somos santos, nós somos tão bonzinhos, né, irmãos? Eu sou tão meigo, eu sou tão bonzinho, né? Nosso pensamento é assim, né? Nossa, eu sou tão justo, fui no culto hoje, fui no culto domingo, nossa, como eu sou um santo. Aí anda na rua, né, às vezes de nariz empinado, acha que a gente é melhor do que os outros, que é melhor do que o ímpio, né? Acha que somos melhor do que os pecadores que estão aí fora no mundo. Às vezes acha que é até melhor do que os próprios irmãos dentro da igreja, de tanta soberba que está em nós, tanto orgulho que está em nós. E às vezes oramos um pouquinho, já achamos que somos o rei da oração, né? Lemos uns versículos da Bíblia e já achamos que o negócio agora vai, né, tá fluindo, porque essas são nossas intenções do nosso coração, irmãos.
É os problemas que tinha nessa igreja que pode afetar a nossa vida espiritual também, pode trazermos nanismo espiritual, dificuldade de encontrarmos a Deus verdadeiramente como Ele quer que nós encontramos. A humildade simplesmente nos coloca em posição de receber a dádiva que Ele concede gratuitamente. Humildade, irmãos, humildade, reconhecer que nós não somos o que nós pensamos que nós somos, mas não de boca, mas de verdade. Porque no verso 7, Tiago dá a solução para esse problema, ele fala: sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. À luz da graça oferecida aos humildes, irmãos, só há uma coisa a fazer: submeter-se a Deus. Os humildes se submetem, entende, compreende, ouve, recebe. A princípio não quer receber, mas recebe depois. Fala: eu estou errado, eu não podia agir dessa forma, eu preciso entender. Os humildes se submetem. Isso significa ordenar-se sob Deus, irmãos. Não sobre Deus, mas sob, S-O-B, Deus. Render-se a Ele como um rei conquistador e começar a receber os benefícios do seu reinado. Ele é rei, nós participamos do seu reinado. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E nós devemos beneficiar do seu reinado, nós devemos usufruir do seu reinado. E Ele quer que nós usufruímos do seu reinado, porque Deus dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Chegai-vos a Deus. De que maneira? Da maneira que Ele está pedindo para nós chegarmos. É de admirar, irmãos, que o mundo não se submete a Deus. Isso é admirável, mas os crentes não é admissível. Fala-se muito dos direitos dos homens e dos direitos de Deus. E dos direitos que Deus tem sobre nós, sobre as nossas vidas, que ninguém fala, que nós esquecemos. Então, Tiago, ele afirma, ele é categórico ainda no versículo 7, para afirmar mais ainda, irmãos. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele fala: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, a luta é contra o diabo, não é só contra a carne. A luta não é só contra mim mesmo, contra os nossos pensamentos. Nós estamos lutando com uma gama de demônios, irmãos, em nosso derredor. Paulo diz, Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão. Ao nosso derredor, nós não vemos, cheio de demônios para tudo quanto é lado, querendo atacar a nossa fé, atacando a nossa comunhão com Deus, nos desanimando na oração, nos desanimando na leitura da Bíblia, nos desanimando em relação à igreja. É os ataques do diabo, resistir ao diabo, os ataques internos, os problemas internos dessa igreja que estava afetando, que isso pode afetar a nossa vida também, se nós não ouvirmos a palavra de Deus. Resistir ao diabo, e Tiago diz, eu sempre falo Paulo, né? E o diabo fugirá de vós. Interessante essa palavra aqui, irmãos. Para resolver os problemas da carnalidade e os conflitos que ela causa, precisamos resistir ao diabo. Não é só a carne, é o diabo também. Não é só o diabo, é a carne também. É uma luta, irmãos, incessante. Nós vamos sair daqui, a luta não para, nesse momento a luta está aqui, daqui a pouquinho a luta continua, vamos para casa, a luta está lá, amanhã continua a luta, e vamos lutando. É uma resistência contra a carne, contra o pecado, contra os demônios, contra a fúria de Satanás, contra as nossas vidas, e é isso que Jesus está querendo de nós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa, irmãos, enfrentar os enganos do diabo e os seus esforços para intimidar. Significativamente, Tiago não recomenda que os demônios sejam expulsos. Não adianta expulsar demônio. As igrejas, tem muitas igrejas pensando por aí, expulsou o demônio, resolveu o problema. Não resolveu o problema. Muitas das vezes o demônio sai daqui e vai lá para o cantinho da própria igreja. Os próprios demônios estão lá dentro mesmo, não se sai demônio. Demônio se sai com obediência a Deus, se sujeitando a Deus, resistindo a Ele na palavra, na oração, assim como Jesus resistiu a Ele lá no deserto. Por 40 dias e 40 noites, Jesus resistiu ao diabo, não transformou as pedras em pães, não pulou do pináculo.
Não, ele não recebeu as glórias que o diabo ofereceu para ele. Não, ele resistiu ao diabo. Os apóstolos resistiram ao diabo. E a palavra para nós é resistir também ao diabo. Em pleno século 21, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Vai sair enfermidade, vai sair doença, os problemas vão ser resolvidos, o lar vai ser abençoado, o marido vai ser abençoado, a esposa vai ser abençoada, os filhos serão abençoados, o trabalho vai ser abençoado, o patrão vai ser abençoado, a patroa vai ser abençoada, a igreja vai ser abençoada, quando resistirmos ao diabo. Tudo será abençoado, porque o diabo sai, a carne sai, e o Espírito Santo é que domina, porque nós somos humildes diante de Deus. Sujeitando, pois, a Deus com humildade, com simplicidade, não com arrogância. Quantos que esses homens sofreram, irmãos, para que essa palavra se chegasse a nós? Essa palavra resistir, irmãos, vem de duas palavras gregas, que é permanecer e contra. Sabiam disso? Essa palavra resistir vem de duas palavras gregas, que significa permanecer e contra. Permanecer e ao mesmo tempo é contra. Resistir ao diabo. Tiago nos diz para permanecermos contra ele. Ele nunca desistirá contra você, mas você tem o poder de Deus que habita na sua vida, o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Ele pode ser posto em fuga pela resistência do mais humilde crente. Resistir na graça de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. No verso 8, Tiago complementa dizendo, estamos finalizando. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Chegai-vos a Deus. O chamado é tanto um convite quanto uma promessa. Ele está nos convidando e nos prometendo que se nós formos a Ele, Ele vai vir a nós, Ele vai chegar a nós. Não é bom se submeter à autoridade de Deus, resistir ao ataque do diabo e depois não aproximar de Deus. Não é bom fazer isso, irmãos. Nós vamos nos submeter à autoridade de Deus, depois a gente resiste ao ataque do diabo e depois não se aproxima dele de novo. Temos que estar sempre nos aproximando de Deus. Temos isso como uma promessa, irmãos. Deus se aproximará de nós à medida que nos aproximarmos dEle. Quanto mais formos a Ele, mais Ele vem a nós. Vai arrastando, vai chorando, mas vai para o encontro dEle. Porque Ele diz ainda no verso 8, na parte B, limpai as mãos, pecadores. Somos nós mesmos, irmãos. Ao nos aproximarmos de Deus, seremos então convencidos dos nossos pecados. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos que nós somos pecadores. Entendeu? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Veja que o problema é o coração. E no verso 9 ele diz, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Misericórdia. Como que a palavra de Deus, irmãos, ela fala para nós, e a gente tem totalmente uma vida de muito cristão, né? Totalmente diferente do que a Bíblia diz. Senti as vossas misérias, que é muito difícil alguém fazer isso. Lamentai e chorai, no verso 9. Aí depois ele fala, converta-se o vosso riso em prantos, crentes, gargalhada e riso, aquela alegria fora do normal por causa das coisas do mundo. Ele fala, e o vosso gozo em tristeza. É bem melhor ser triste, irmãos. É melhor estar em pranto diante de Deus, de que o oba-oba do dia a dia, sabe? Vendo que esse mundo está passando. Ontem já passou mais um dia, mais uma quarta que está passando, daqui um pouquinho já chega a quinta, passou essa noite, acabou, e a gente fica no oba-oba no dia a dia. É isso que Tiago está falando, converta-se. Todos nós devemos nos sujeitar a Deus, irmãos, não exteriormente, mas interiormente. Às vezes oramos, Senhor, torna-me humilde, e é um pedido perigoso. É melhor em oração nos humilharmos perante Deus, confessar os pecados, chorar sobre eles e se arrepender.
Ouça o que diz o profeta Isaías: no alto e santo lugar habito, Deus falando através do profeta Isaías, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Ainda Isaías 66:2. Mas o homem para quem olharei é esse, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Veja aí nos Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. É a palavra para nós. Deus está pedindo para que a gente seja humilde, se aproxima dele em oração, se achegue a ele, resista ao diabo, sai do oba-oba, entra na verdade, na realidade, sofre e dá glória a Deus. Sofra e dá glória a Deus, fica alegre com Deus. A sua tristeza, dá glória a Deus, é isso que Ele requer de nós, Ele pede de nós. Esse é o tipo de oração que Deus ouve e atende, irmãos, sem presunção, sincera, vindo do fundo da nossa alma, é a oração que Deus quer que nós façamos. E que nós aprendemos a pedir tudo para a sua honra e glória e louvor, com a sua bendita e gloriosa palavra. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Eu passo a palavra ao evangelista Sérgio. Santo Deus, Pai bendito que estás no céu, mais uma vez pedimos a sua bênção e a sua graça sobre nós, sobre nossos corações e nossa vida. Nos ensina a nos humilharmos aos teus pés, diante da sua palavra. Pelo Espírito do Senhor, ó Deus, liberta nosso coração da soberba, do orgulho, das nossas vaidades. Nos dê graça para resistirmos à tentação que vem ao nosso encontro. Eu oro pela vida de cada um dos teus servos e das tuas servas que estão aqui nesta noite. Peço que a bênção, a graça e a virtude do Espírito esteja na vida de cada um, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.